Bom, seja bem-vindo e bem-vinda a mais uma aula do nosso curso. Nessa aula, a gente vai falar sobre a segunda variável que impacta a sua pesquisa em UX, né? Então, na aula passada, a gente entendeu um pouco sobre a primeira variável, que são os diferentes métodos de pesquisa. A gente viu sobre métodos de pesquisa quali, quanti, como você pode capturar a informação do usuário, seja perguntando, seja observando. E a gente terminou a aula passada eu falando sobre a melhor forma de você escolher qual é o melhor método é você entender as outras variáveis. Porque são essas outras variáveis que vão dizer para você quais são os melhores métodos que você deve selecionar para a sua pesquisa. E uma dessas variáveis, que é a nossa segunda variável, a gente viu logo no início das nossas aulas que tem 10, né? Uma dessas variáveis, que é a segunda, é a natureza do artefato. Ou seja, de pesquisa para pesquisa em UX, você pode ter artefatos de natureza diferente, produtos de tipos diferentes. E esse tipo do produto, tipo do artefato, ele vai dizer principalmente qual é o melhor método que você deve escolher, ou qual é o melhor conjunto de métodos que você deve considerar quando você for fazer a sua pesquisa. Então, vamos entender melhor sobre a natureza do artefato. Essa natureza a gente já vem falando muito nas aulas passadas. Eu sempre venho pontuando nos exemplos, mas a gente tem uma aula para se aprofundar melhor sobre elas. Então, a natureza do artefato é basicamente qual o tipo de produto, o tipo de artefato que você vai estar investigando. Então, a gente viu na aula passada, né, nas primeiras aulas, que na sua pesquisa em UX você vai sair de um ponto, chegar em outro, e durante esse caminho, que é a sua pesquisa, você vai estar investigando principalmente usuário, artefato e contexto. Então, o artefato é um dos pontos que você vai estar investigando. Não só ele por si só, lembra das aulas passadas, mas a relação dele com o usuário, ou seja, como o usuário usa esse artefato e a relação dele com o contexto. O que é que esse artefato significa para a empresa, para a sociedade, para as estratégias daquele lugar que contém aquele artefato. Mas quais são os tipos de artefato que a gente pode ter na nossa pesquisa, né? Então, basicamente, os tipos de artefatos, eles estão muito ligados a se é um produto ou se é um serviço. Cada um tem características específicas, né? E, consequentemente, métodos específicos. E se é digital ou presencial, ou se é híbrido, né? Então, uma mistura dos dois. Então, a gente pode ter um artefato que seja um serviço presencial. Então, você pode estar fazendo a sua pesquisa em UX para um serviço que é basicamente presencial. Então, um hospital, melhorar a experiência de um hospital, de uma sala em específico, do atendimento, da triagem, né? Pode ser um restaurante, então melhorar a experiência de um restaurante, de servir, de dar as boas-vindas, lá no próprio atendimento do restaurante. Um hotel também é um serviço presencial que você pode estar fazendo uma pesquisa para melhorar essa experiência na estadia, enquanto as pessoas estão lá durante o hotel, o check-in, né, quando o usuário ele chega no hotel. Então, são exemplos de artefato, o serviço presencial, que pode estar sendo objeto da sua investigação, na sua pesquisa. Existe também o serviço híbrido. Então, existe o serviço que é presencial, mas existe o serviço que ele é híbrido, ou seja, pode ser um serviço que ele tenha algum produto digital, ou ele aconteça principalmente por meio de um produto digital, mas de alguma forma ele vai desembocar, ele vai acontecer por meio de algo que seja presencial, né? Então, o iFood, você tem uma plataforma digital, mas que o serviço em si acontece presencial, quando a comida, quando a encomenda chega para você. Você tem o Uber, por exemplo, que existe uma plataforma digital essencial ali, mas que no fim o serviço acontece por meio do presencial, né? Então, aquela carona, aquele deslocamento que você faz. O Airbnb, você tem uma plataforma que faz o intermédio daquela experiência, mas a experiência em si, ela acontece presencialmente quando as pessoas se deslocam e chegam nesses lugares, nesses alojamentos. Então, você pode estar fazendo uma pesquisa hoje em que o foco da sua pesquisa é um artefato que seja um serviço híbrido, ou seja, que você vai precisar considerar um cenário que é um pouco digital e um pouco presencial.
Você tem um artefato que é um produto 100% digital, então é um produto que a experiência acontece do início ao fim dentro daquele cenário digital, daquele ambiente digital. Então, o Netflix, o Nubank, o YouTube são produtos e que a experiência que eles oferecem começam e terminam naquela plataforma digital. E o produto físico, né? Então você pode estar fazendo também uma pesquisa onde o seu artefato, o seu objeto de pesquisa, ele é um produto físico. Então ele acontece no meio físico, ele não é um produto digital. Então você pode estar fazendo, por exemplo, uma pesquisa para um shampoo, melhorar a fragrância do shampoo, a embalagem, para um carro, para uma bicicleta. Então existem muitas pesquisas em UX para produtos, né? Embora a gente fale pesquisa em UX, o mais comum, ou o que ficou muito na imagem das pessoas, por ser tão marqueteiro esse nome pesquisa em UX, foi produtos digitais, mas a gente faz muitas pesquisas para produtos físicos, tá? Para máquina de lavar, para geladeira, para shampoo, para amaciante. Então, pensa, é um outro cenário completamente diferente de uma pesquisa para um serviço, um produto digital. Então, vamos ver exemplos de desafio. Lembra que eu falei lá no começo das nossas aulas? A pesquisa em UX vai sair de um ponto, que é o seu ponto de saída. Esse ponto, normalmente, a gente chama de desafio de design. É um nome bonito que a gente, enquanto design, dá, mas que lá no mercado é um problema ou uma oportunidade que está rolando. Então, quais são esses desafios de design que podem, exemplos de desafios de design, para exemplificar pesquisas com cada um desses tipos de artefato? Então, por exemplo, no serviço presencial, você pode estar fazendo, deixa eu pegar minha caneta aqui. Você pode estar fazendo uma pesquisa, né? Você pode estar investigando os pontos de atrito na jornada do hóspede, no check-in, do check-in, né, até o quarto de entrada. Ou seja, a sua investigação aqui é um exemplo de uma pesquisa que você pode estar fazendo, um exemplo de uma pesquisa, de um cenário de pesquisa como serviço presencial. Então, o seu cenário, a sua pesquisa, o seu desafio pode ser você entender essa jornada do usuário quando ele está lá no check-in, na recepção de um hotel, até ele chegar no quarto. Qual é essa jornada que ele faz? O que acontece? O que tem de bom? O que tem de ruim? Isso pode ser um claro cenário do desafio que você pode fazer para um produto, para um serviço, nesse caso, que é 100% presencial. Vamos ver um outro exemplo para um serviço híbrido. Então, você pode estar, por exemplo, fazendo um desafio, onde o seu desafio, né, a sua pesquisa é mapear a experiência de comunicação entre o cliente e o entregador durante o atraso de um pedido. Então, aqui, basicamente, você está tentando investigar uma experiência que tem um pouco dos dois universos, que é o híbrido. Então, você tem ali a comunicação entre cliente e entregador de um serviço que começou no digital e terminou no presencial. Vê como é mais complexo esse cenário. Você vai precisar entender muito desse mundo digital e como é que acontece esse switch, essa troca para o presencial, que é um outro cenário, que acontece de outra forma e que tem outras formas de medir se teve sucesso ou não, que não são as mesmas formas do digital. Mas isso é um exemplo de um desafio, se você estiver trabalhando com um serviço barra um produto híbrido. Um exemplo de um desafio para um produto digital, que talvez seja o mais comum ou esteja mais no imaginário das pessoas, né? Então, entender o critério que leva um usuário, por exemplo, a abandonar a navegação antes de escolher um filme. Então, por exemplo, o Netflix, ele pode estar querendo investigar, a Amazon Prime pode estar querendo investigar o que que leva ali um usuário a navegar, navegar, navegar e não escolher filme nenhum. É um universo totalmente digital que é colocado nessa pesquisa. Um outro exemplo de desafio é o produto físico, né? Então você pode ter um desafio, por exemplo, de testar a facilidade de manuseio, né? Que tem um I, e a abertura do frasco durante o banho. Então eu posso, por exemplo, estar trabalhando para uma empresa que faz shampoo ou condicionador. E o meu grande objetivo da pesquisa é testar o quanto que o usuário ele consegue manusear esse frasco no banho. Então, veja, é uma pesquisa com um cenário bem presencial, um cenário de um produto físico que a gente vai precisar quase que estar lá, né, vendo como é que aquilo acontece. É um cenário que acontece num contexto completamente diferente de quando o usuário está 100% numa tela navegando para assistir um filme, né? Então veja como as pesquisas, por mais que ela tenha aqueles mesmos elementos, né? Então artefato, contexto, usuário, ponto de saída, ponto de chegada, métodos e relações, por mais que, que elas tenham os mesmos elementos, só de mudar o artefato da pesquisa já mudou o seu cenário, já mudou quase que
qual o método que você vai escolher, né? Um método que você vai analisar como a pessoa usa um shampoo em casa, ou seja, que você basicamente só consegue ver isso ou se a pessoa gravar ou se você estiver lá, é diferente do método que você vai escolher se você quiser entender porque a pessoa desiste da escolha de um filme. É quase 100% digital. Você não precisa nem olhar para a pessoa, você pode só baixar o Analytics ali e ver o que acontece. Por quanto tempo ela fica ali naquela tela, até onde ela vai, você já consegue, sem precisar conversar com a pessoa, já ter um entendimento mais ou menos ali daquela experiência. Então veja como são universos muito diferentes. O artefato ele fala muito sobre isso. Né? Então, eu vou trazer aqui alguns impactos na sua pesquisa, né? Então, como é que isso impacta na prática na sua pesquisa, né? Então, óbvio que aqui eu não vou trazer todos, porque cada cenário é um cenário, mas aqui eu estou trazendo os principais, né? Pelo menos na minha experiência. Então, quando a gente fala de um serviço presencial aqui, eu vou dar um zoom, quais são as principais implicações que isso tem na sua pesquisa? Ou seja, quais são os principais impactos que tem na sua pesquisa? Você está fazendo uma pesquisa para um produto que é um serviço presencial, no caso. Então, é mais complexo de entender, né? Quando a gente fala de um serviço, eu falei isso em outras aulas, é mais complexo você entender como funciona um serviço do que como funciona um produto digital. Porque um produto digital, por pior que seja no sentido de se for um produto que você nunca ouviu falar, né? Então, eu vou dar um exemplo. Se você fizesse uma pesquisa hoje para o Nubank, ou você tem o Nubank, você já sabe mais ou menos como é o aplicativo que você usa, ou você conhece pessoas que usam, ou quem sabe você pode baixar o aplicativo do Nubank, criar uma conta só para saber como é que é aquele produto digital. Então, com toda derrota, se você não usa Nubank, você consegue baixar e ver como é. E mais ou menos já entender aquilo que o usuário ele vê. Um serviço você não consegue fazer isso. Então, o serviço ele é mais complexo de entender. Ele não está dentro do que a gente chama aqui, que eu gosto de chamar de ambiente rastreável. Né? Você não consegue colocar um Google Analytics ali na triagem de um hospital. Então, ele é mais complexo de você conseguir entender. Então, muitas vezes, para serviços, a gente precisa estar no lugar, a gente precisa observar o lugar. A gente precisa ir lá ver como é que acontece, observar as pessoas, fazer um cliente oculto, fazer uma observação contextual, olhar como o usuário interage. Então, normalmente, né, o serviço presencial ele é um pouco mais complexo de se entender apenas conversando com o usuário, né? Então, muitas vezes, a gente precisa entender melhor essa relação em loco. Então, o serviço presencial ele é mais complexo de você entender. Então, por isso, você vai precisar escolher métodos que lhe ajudem a entender serviços, que normalmente são métodos diferentes que ajudam dos métodos que ajudam você a entender produtos digitais. Então, métodos que ajudam a gente a entender serviços. Então, o método que você faz uma pesquisa de observação, que você faz uma sombra, você está lá e você é a sombra daquela pessoa e você acompanha tudo que ela faz. É uma observação contextual, você senta naquele lugar onde a pessoa está e observa ela interagindo com o ambiente, né? Então, é uma pesquisa etnográfica, você passa um tempo com a pessoa naquele lugar que ela vive para entender a relação dela naquele lugar. Então, normalmente, existem métodos que ajudam a gente a entender melhor esse serviço, que normalmente são métodos onde a gente vai para o lugar, a gente fica, a gente vivencia aquele lugar, vivencia a pessoa se relacionando com o lugar, a gente observa o lugar. Então, quando a gente fala sobre um serviço presencial, novamente a gente precisa levar em consideração escolher métodos que ajudem a gente a entender esses serviços, né? Então, também na nossa pesquisa, a gente vai precisar começar a entender métricas de serviço, que normalmente são métricas diferentes de produtos digitais. Então, na sua pesquisa, se o seu artefato ele for um serviço, você vai precisar entender ali quais são as métricas por trás daqueles serviços, que são métricas bem características de serviços, né? E o custo, né? Então, essa que eu gosto muito, né? É uma coisa bem específica, que é você tem mais custo para você alterar, e aqui o mais entre aspas, né? Você tem mais custos para você alterar um serviço do que um produto digital. Ou seja, quando você faz uma pesquisa em UX em um produto digital e você descobre, por exemplo, que aquele botão não está funcionando, ou que as pessoas precisam de uma nova funcionalidade, é mais fácil e mais barato, entre aspas, ou se comparado a um serviço, é mais fácil e mais barato fazer isso. Você vai o quê? Separar um sprint, separar um time para mudar, criar aquela funcionalidade, ou vai lá e vai mudar um botão e aquilo vai mudar a experiência do usuário, é mais barato fazer isso. Quando a gente fala de um serviço presencial, qualquer alteração, ajuste de rota que precise ser feito, porque você descobriu na sua pesquisa que aquilo é um problema, é mais custoso.
Toda vez que você faz uma pesquisa que você tem como artefato um serviço presencial, você precisa saber que lá no final da sua pesquisa, nos seus resultados, quando você apresentar problemas, soluções, ou caminhos para resolver aquilo, vai ser mais custoso mudar aquilo, né? Porque o serviço não é um produto digital que você entra e muda uma cor e tá tudo certo. Você vai precisar mudar a infraestrutura de um lugar, você vai precisar criar um time, mudar um time, treinar um time, contratar uma pessoa, mudar a ordem que o serviço acontece, treinar novas pessoas. Então, um serviço ele é sempre mais custoso, mais trabalhoso da gente aplicar a solução final que a nossa pesquisa em UX ela aponta, ao contrário do produto digital, né, que normalmente ele é mais barato ou custa menos o ajuste, a alteração, a nova funcionalidade que precisa ser feita. Então, isso é bom também estar no radar de vocês, porque lembra que a pesquisa tem aquele ponto de chegada, e o ponto de chegada pode ser uma solução, e essa solução, se for um serviço presencial, ela pode ser mais custosa de ser colocada em prática. Agora vamos ver o serviço híbrido, né? Então, quais são as implicações que vai ter na sua pesquisa se o seu artefato ele for um serviço híbrido? Então, basicamente, ele vai ter um pouco do produto digital e um pouco do presencial. Eu vou direto para o produto digital aqui. A gente vai ver o produto digital e o híbrido vai ser a junção dos dois. Então, quais são as implicações que vai ter a sua pesquisa se o seu artefato ele for um produto digital? Então, vai ser mais acessível, mais fácil de você entender, no sentido daquele que eu falei do Nubank. Você consegue acessar o produto digital, por mais que você não use. Você consegue olhar rapidamente. Então, já fiz vários projetos eh, que tinham produtos digitais que eu nunca usei na vida, mas que a gente podia, enquanto um time, acessar o produto, entrar no login de teste, numa área de teste, ver o que o usuário via. Às vezes tinham pessoas que apresentavam para a gente uma demo do produto. Então, por mais que eu fizesse pesquisas que eu não conhecia o produto digital em si, eu ter acesso a ele era muito mais fácil, né? Então, quando eu fosse conversar com o usuário e ele me falasse, eu não consigo fazer, sei lá, o meu pedido na plataforma, eu consigo visualizar, porque eu usei a plataforma. No teste, na demonstração, eu vi como é. Mas se eu converso com o usuário, falando de serviço agora, que me fala, eu não consigo, porque quando eu chego na recepção, eu tenho que passar por uma catraca, e aí toda vez eu me perco no caminho. E eu não tiver visto o que é essa catraca, o que é esse serviço, o que é que ele está vendo. Ou seja, se eu não fui lá e vi aquele contexto, o que ele está falando para mim, eu não consigo tangibilizar, entende? E a gente só consegue se a gente tiver ou foto do lugar, né? Ou a gente tiver usado métodos que ajudem a entender o serviço, que seria uma observação. Então, quando a gente fala de produtos digitais, é mais acessível da gente conseguir entender, é mais fácil, por mais que a gente não tenha acesso ou não tenha usado o produto ainda. Quando a gente fala de produto digital, então a gente vai precisar escolher métodos que ajudem a gente a entender produtos digitais. Então, são os métodos que foram feitos para rastrear, traquear produtos digitais. Então, você vai fazer um teste de usabilidade, um produto digital. Você vai usar o Analytics, um produto digital. Você vai usar um mapa de calor, na maioria das vezes, um produto digital. Você vai usar um eye tracking num produto digital. Então, normalmente, existem já métodos que são muito de produtos digitais, né? E aí, consequentemente, assim como no serviço, você vai precisar entender de métricas de produtos digitais. Ou seja, existem as métricas que normalmente os produtos digitais eles vão ter, existem as métricas que são bem específicas de serviço. Cada um dentro do seu universo, você precisa entender cada um deles se for o seu artefato de pesquisa. E como eu falei, no do serviço, aqui o custo é mais simples, né, de alterar, na grande maioria das vezes, né, do que se você pensar em remodelar, reajustar, alterar um serviço presencial, né? E aí o serviço híbrido, ele é justamente mais complexo ainda, porque ele é a junção do serviço com a junção do digital. Então você precisa entender o produto digital, que beleza, você vai ter acesso, mas você precisa também ter experiência da parte de serviço em si. Você vai precisar entender métodos tanto de serviço quanto de produtos. Você vai precisar entender de métricas de serviço e de produto. Então, o serviço híbrido, ele acaba tendo como implicação na sua pesquisa a complexidade do serviço, a facilidade do produto digital. E quando a gente fala de um produto físico, eu vou trazer para cá, porque deve estar aí na tela de vocês, a gente fala aqui no serviço físico. Também é mais complexo de você entender. Lembra do exemplo do desafio da pessoa usar um shampoo lá, manusear um shampoo no banho. Como é que eu vou ver a experiência dessa pessoa? Não tem como. Ou eu vou observar, ou ela vai gravar para mim. Então, ou eu vou na casa dela, ou eu faço ela ir no laboratório, faz de conta, lavar o shampoo neste laboratório desta empresa, ou ela vai gravar para mim.
Não tem um analytics que me faça ver como é que é essa experiência. Então, assim como um serviço, o produto físico ele vai acontecer normalmente ali no ambiente presencial, que a gente vai precisar estar lá para conseguir entender. Então, consequentemente, a gente precisa de métodos que ajudem a gente a entender produtos físicos. Você vai precisar também entender métricas de produto físico, e aí a métrica vai depender de produto para produto. A métrica que fala o sucesso de um shampoo é diferente da métrica que fala do sucesso de um carro, que é diferente da métrica que fala do sucesso de uma embalagem. Então, você vai precisar entender aquele universo daquele produto físico e as métricas que estão por trás. E talvez aqui seja menos custo ou não, aqui eu diria que é menos ou não custo para ajustar, né? Eu não sei, talvez você precise refazer o produto e é mais custo. Então ali fica esse lado do custo que pode ser muito ou pode ser pouco, a depender do produto e daquilo que você descobriu que precisa ajustar, tá? Então isso aqui é um pouco do que eu queria que vocês vissem na aula de hoje. Então, qual é a segunda variável que vai alterar muito o cenário da sua pesquisa? É o tipo do artefato. Então, a gente viu aqui que o tipo do artefato, ou seja, se na sua pesquisa você está investigando um serviço presencial, um serviço híbrido, um produto digital, um produto físico, isso basicamente vai incidir sobre qual método que você vai escolher, né? Qual método que você vai escolher para usar? É um que vai lhe ajudar a ter entendimento de serviço ou de produto? Qual métrica que você vai precisar dominar, né? Pensando em solução final, aonde vai ser mais fácil de você atuar, de você sugerir mudanças, e aonde você sabe que vai ser mais complexo essas mudanças. Então, a depender do tipo de artefato que a sua pesquisa tiver como objeto de estudo, isso vai incidir basicamente sobre qual método que você vai escolher. E na próxima aula a gente vai ver uma nova variável que também vai incidir diretamente na sua pesquisa.